Como é que a gente aguentava aquele narrador chato abrindo todos os episódios repetindo NEN 1 milhão de vezes? NENオーラを、NENオーラを、NENオーラ、NENオーラを、念能力を。Em Hunter x Hunter, os personagens são praticamente super-humanos com suas habilidades físicas levadas ao extremo. Mas além do corpo, o principal poder deles vem da força da mente, como é oficialmente traduzido o termo NEN. Essencialmente, a magia desse mundo envolve vários dos tópicos de estudo da parapsicologia. São habilidades psíquicas, percepções extrasensoriais, manifestações espirituais e todas essas coisas de poderes da mente mesmo. Por esse e outros motivos, o estudo de NEN é um segredo na série, sendo ensinado só para os Hunters certificados e algumas poucas pessoas fora desse grupo. Então, já que é essencialmente o que move o mundo por trás dos panos, tem toda uma dimensão sociopolítica do uso de NEN, que é inclusive o foco do atual arco no mangá. Mas não é nisso que eu quero focar o vídeo. Como diz no título, eu quero ver as relações intrapessoais dos usuários de NEN. Em específico, como Togashi fez as personalidades e motivações deles resultarem nos poderes específicos de cada um. O NEN pode ser treinado por qualquer pessoa, porque ele está presente em todos os seres vivos. Mas o ritmo de evolução e o potencial máximo que um estudante pode atingir é definido totalmente pelas características pessoais dele. Tem os fatores genéticos, a dedicação ao treino, a maneira como cresceu ao longo da vida, a visão de mundo, exatamente as coisas que a psicologia sugere como formador das nossas personalidades e individualidades. O NEN é claramente equivalente ao Chi, Ki, Prana ou qualquer ideia de energia vital dessas práticas orientais. O paralelo acontece especialmente quando a gente pensa nos ensinamentos de manipular a própria mente para superar os limites do corpo. Quando eles dizem que todos os seres vivos produzem aura, eles também adicionam que ela naturalmente flui para fora do corpo sem que o indivíduo perceba. Então a primeira coisa que os usuários de NEN precisam aprender é como guiar esse fluxo de energia e direcionar para usos específicos. E existem dois métodos para começar a fazer isso. O batismo, um processo super arriscado, em que um usuário mais experiente joga uma grande quantidade de energia e coloca o seu corpo em choque, e com isso acaba abrindo todos os seus poros, o que geralmente resulta em mutilações para quem não está preparado. Ou então métodos mais tradicionais, que é onde eu quero focar. A arte marcial do Shigen Ryu desenvolveu 4 princípios básicos para a iniciação do NEN. Mas ao invés de focar no que a série ensina pra gente, usando aqueles termos de poderzinho dela, eu quero olhar pro Shigen Ryu dentro das limitações do nosso mundo real. O primeiro deles é o Ten, a técnica para controlar e manter a aura próxima ao seu corpo, sem deixar ela fluir para longe. Dá pra gente interpretar como a disciplina. É o que nas artes marciais é ensinado como controlar o que sente, deixar os problemas da vida pessoal para fora do treino, evitar pensamentos negativos. É literalmente não desperdiçar a energia valiosa de dentro da gente. O Zetsu é conter a aura dentro do corpo, sem extrapolar em nada a energia que sai da gente. Esse é o controle pessoal. Na série serve para esconder sua presença, impedir que adversários sintam as suas intenções, mas seria como entender o que a gente quer fazer, criando objetivos claros na nossa mente e só colocar a nossa energia para alcançar eles, sem perder nada com o resto. O Ren é a liberação dessa aura para fora do corpo, é a manifestação das nossas intenções. Para os Hunters é justamente colocar a aura fora do corpo para ser usada nos ataques e defesas deles. Mas seguindo o nosso pensamento, depois de criar um objetivo, concentrar suas energias, esse seria o momento em que você age sobre isso. É a parte mais difícil do treino porque é justamente um paralelo da nossa vida. É onde a gente precisa insistir e literalmente vai drenar nossa energia. E aí finalmente o Hatsu, a forma específica da aura. O poderzinho propriamente
propriamente dito na série. É nesse momento em que as nossas intenções são concretizadas. É aqui que a expressão pessoal de cada usuário aparece. É literalmente a manifestação das suas ações e de como você encarou sua vida até esse ponto. Eu tô falando de todo esse passo a passo porque é a prova que a gente precisa para categorizar o NEM de Hunter x Hunter como um sistema de Hard Magic. Não vai dar tempo de entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo, mas essencialmente na criação de universos de fantasia, os autores optam por sistemas de Soft Magic ou Hard Magic. O Hard no nome surge por conta das regras bem escritas do sistema de poderes do universo. Vão existir condições que devem ser preenchidas e os poderes funcionam totalmente ao redor disso. E como todas as limitações e possibilidades precisam ser bem claras, as consequências do uso desses poderes acabam sendo previsíveis. E por isso, do ponto de vista da criação da história, influenciam os governos, a sociedade e a cultura desses mundos. A gente pode até não conhecer todas as habilidades que o NEM permite que exista, mas a gente precisa ser capaz de saber se uma coisa é possível ou não dentro desse mundo. Então, já que é tudo bem colocado dentro de um sisteminha fechado, o NEM pode ser dividido em categorias específicas. E aí, no caso do Togashi, ele optou por amarrar essas coisas com as personalidades dos personagens dele. É bem uma pseudociência a níveis de astrologia e zodíaco, mas dá pra descobrir a categoria baseado na personalidade do usuário. Então vamos finalmente falar disso. Só pouquíssimos personagens conseguiram fazer dessa forma, tipo Nobunaga falando que o Gon era muito cabeça dura e direto igual ao Uvo, e por isso com certeza também era do reforço. Mas a primeira e a melhor vez que isso aconteceu foi com o Hisoka, lá no arco em que o NEM foi apresentado pra gente. No mangá e na versão de 99 do anime, o Hisoka descreve perfeitamente a personalidade do Gon e imediatamente conclui que ele é do reforço. Isso poucas cenas depois do próprio Gon ter descoberto isso. Na versão de 2011 e em relançamentos posteriores do mangá, o Hisoka descreve um pouco de todas as outras categorias de NEM. E aí deu pros fãs a base principal para esse monte de teste que tem por aí. O Togashi claramente se baseou nos testes de personalidade de Myers-Briggs, que mais uma vez eu não tenho como entrar em muitos detalhes, mas esse é um teste introspectivo, em que você próprio identifica suas características baseado no que ele apresenta. Ele essencialmente categoriza a sua personalidade em classes bem definidas, ditando como você enxerga o mundo e toma decisões. E o legal desse sistema é que você não precisa concordar 100% com as descrições de cada categoria. É só questão de ser mais um do que o outro. Mas aí o Togashi levou essa liberdade para um nível totalmente diferente. O diagrama com as 6 categorias de NEM é feito de uma maneira maravilhosamente bem pensada, mostrando todas as conexões entre eles. Independente de qual seja o seu tipo principal, você ainda tem afinidade com todos os outros, e pode ter até 40% das características totalmente opostas a você. Essas porcentagens em si me incomodam um pouco, mas isso é outra característica de sistemas Hard Magic. Em algum momento vão te tacar uma equação maluca que calcula os níveis de poder. Mas no fundo essa é uma saída esperta do sistema, porque ninguém é 100% arquetípico como personagens de uma história. E aí justamente deixa as descrições serem tão abrangentes quanto o horóscopo. Eu quero deixar claro que eu não acredito nessas coisas, mas vamos brincar, deixa as crianças ser felizes, pô. Os usuários do reforço ou intensificação, depende de como o tradutor estava se sentindo no dia, são definidos como cabeça dura e simples. Geralmente não vão mentir ou esconder informações, são bem objetivos e simplistas no jeito de pensar e agir, e justamente são guiados muito mais por emoções fortes do que pela razão e planos lógicos. As técnicas desenvolvidas no reforço são das mais simples possíveis. Se eles precisam ser 2 vezes melhores, literalmente vão ser. Se precisam atacar à distância, só vão deixar a Aura se soltar no final do ataque padrão. E até os poderes que parecem muito mais complicados a princípio, no final das contas
contas são só mais um jeito de descer a porrada física no oponente. A posição desse grupo no diagrama é especial, porque essencialmente não vai ter um grupo oposto a ele. E é justamente a resiliência da categoria que faz com que eles tenham o potencial para ser o que eles quiserem. Vai ser muito difícil, mas nada impede que as técnicas incorporem os elementos dos outros grupos. O Gon, o Netero e o Uvo são personagens bem diferentes entre si, mas todos representam o carisma natural associado aos intensificadores. Eles se apegam muito aos companheiros que conhecem ao longo da vida, e esse sentimento é recíproco, sendo pessoas muito fáceis de gostar se você passa a conhecer eles melhor. E assim como todo mundo vai ter um pouco do reforço dentro de si, os membros desse grupo vão ter um pouco dos outros dentro deles. O Gon claramente mostra traços da manipulação, sempre se sacrificando em prol dos amigos, mas nunca deixando que eles façam o mesmo por ele. Ou então sendo totalmente egoísta, querendo fazer as coisas do jeito dele sem pensar em como isso afeta os amigos. O Netero tem um pouco da transformação. Ele foi enganador e traiçoeiro com o golpe final dele no Meruem, mas assim como o Gon, não foi por maldade, é porque simplesmente é o que parecia mais simples lá no momento. E a gente tem o Wing como um exemplo de que dá pra sair dessas caixinhas. Ele é pensativo, planejador e preocupado com o futuro, totalmente um materializador. Mas isso só mostra que tudo tá ligado ao objetivo que serve como guia para a vida dos intensificadores. Eles têm um ponto final para alcançar, tipo encontrar o pai, matar o Meruem e ensinar as crianças, e aí todo o caminho até lá é decidido conforme as coisas vão acontecendo, já que o importante é simplesmente cumprir o objetivo. Ao contrário, por exemplo, dos especialistas que são totalmente obcecados com alguma coisa e vivem por isso. Na transformação, o que define essas pessoas é que eles são exóticos, diferentes e propensos a enganar os outros. São pessoas bem únicas, geralmente chamados de esquisitos por não se comportarem como as pessoas normais. Eles vão esconder o que eles sentem de verdade e nunca vão admitir o que eles querem. E daí as técnicas acabam sendo imprevisíveis e tão enganadoras quanto eles, te fazendo esperar uma coisa e no final sendo outra bem diferente. Eles não são necessariamente egoístas, mas não vão ver mal nenhum em prejudicar terceiros para conseguir o que eles querem. Essa é justamente a transição entre as personalidades mais emocionais e a mais lógica de todas. Os interesses são sentimentais, eles querem muito alguma coisa, mas eles vão chegar nela por meios lógicos e práticos. É justamente esse forte desejo que guia a vida dessas pessoas. A Bisque amava joias e virou uma Hunter para conseguir todas elas. O Hisoka sempre procura um adversário que dê prazer em enfrentar, e o Killua quer fazer de tudo para se afastar da vida dele como um Zoldyck. Mas são justamente esses desejos que indicam que no fundo eles sofrem de uma crise existencial terrível. Eles vão ser extremamente passionais pelo objetivo, mas ao mesmo tempo podem tratar como lixo o que um dia foi o tesouro deles. O Hisoka sempre quer lutar, sem isso ele não é nada, mas ora ele quer matar o Gon, ora quer o Kurapika, depois o Kuroro. O Killua seguiu o mesmo caminho, se ele não podia ser amigo do Gon, ele não queria ser mais absolutamente nada. Até o momento em que ele encontrou na Aluka uma maneira ainda maior de desafiar a família. E aí deu tchau pro Gon e seguiu a vida dele. Então, resumidamente, o valor que essas pessoas vão dar pra si mesmo é totalmente associado ao valor do que eles dão pro que desejam. Lá do outro lado, a galera na emissão é a mais emocional de todas. Eles vão lidar com tudo no extremo. São pessoas que mudam de humor muito fácil, ficam estressados ou chateados por praticamente nada, mas no final das contas acabam perdoando todo mundo com facilidade. As técnicas são inerentemente à distância, quase que uma metáfora para externalizar o que eles sentem para deixar todo mundo ver. Se a galera do reforço é guiada pela emoção por ser ingênua, o emissor sabe que a bússola moral dele sempre fala mais alto. A posição aqui é em especial para ser oposta à materialização, o lado mais racional do diagrama. E esses dois opostos são perfeitos para mostrar como o sistema do Togashi permite lindamente que as pessoas não sejam uma coisa só. O Knuckle é total emocional, não tenho o que negar. Só que ao mesmo tempo ele é literalmente calculista nas lutas dele. O Leório passa de um extremo pro outro com o menor dos estímulos. Ele quer bater na velha porque ele acha que a pergunta foi
foi injusta. Ele mete a mão na cara do Jin por ser o pior pai do universo. Só que nem sempre essas exaltações precisam ser agressivas. Mais uma vez, o Knuckle é o ótimo exemplo das explosões de choro, seja por compaixão ou ódio por alguma injustiça terrível que ele encontra. Mas o Razor matou um cara que contradisse ele, o Franklin metralha a galera, o Togashi provavelmente precisa de terapia para controlar a raiva. A questão maior é que o guia dessas pessoas é realmente a emoção. Os valores pessoais que elas acreditam traçam uma linha muito clara entre o certo e o errado. Então vamos ver o lado oposto. A materialização é caracterizada pelos seus membros extremamente sérios, calculistas, aquela galera Ed. Todos os movimentos são feitos com cautela, sempre observando o ambiente e pensando rápido em como reagir. E por isso as habilidades geralmente envolvem objetos para um uso prático e bem literal. Apesar de ser o grupo dos mais racionais e menos emocionais de todos, o membro mais famoso é o Kurapika, guiado pelo ódio que ele sente pela Genei Ryodan. A questão é que mesmo quando as motivações são emocionais, porque o sistema permite isso, todas as ações consequentes são extremamente lógicas. O Kurapika inclusive tem medo de que esse ódio dentro dele desapareça com o tempo, e por isso toda a existência dele é dedicada a manter essa história consciente e viva. Ter um objetivo claro o tempo todo é o mais importante para essa galera. Não importa o que os outros pensam deles, o objetivo precisa ser alcançado, aconteça o que acontecer. A Shizuko não se importa em tirar as roupas na frente da aranha tarada, porque só assim ela conseguiria se descolar das teias do adversário que ela ficou analisando por um bom tempo. E aí, a manipulação é o outro lado da moeda lógica, e por isso a posição no diagrama. É extremamente importante que tudo aconteça no ritmo dessas pessoas, do jeitinho que elas esperam, mesmo que isso implique em ignorar a vontade dos outros. Ter o controle de tudo ao redor é só a maneira de garantir que eles não vão ser pego de surpresa. Mas a proximidade com a emissão é porque tudo isso está associado ao protecionismo forte sobre entes queridos ou coisas que eles julgam valiosas. Porque só eles sabem o que é melhor para eles e para os outros. E aí as habilidades precisam ser versáteis para poder se adequar às várias situações diferentes. Porque a gente nunca sabe como é que alguém vai atrapalhar os nossos planos, né? Apesar de parecer muito com os enganadores da transformação, ele é literalmente o oposto. É uma linha tênue entre manipular alguém para fazer elas agirem como o manipulador acha que é melhor para a situação e manipular alguém para o transformador conseguir o que ele quer em benefício próprio. E por isso a manipulação fica na mesma linha da materialização, já que eles sentem que já pensaram em tudo e chegaram na única e melhor solução dos problemas. O anime dá um ar muito negativo para isso porque só apareceu no sentido literal, com vilões manipulando marionetes. Pelo menos até o Morel surgir, sendo estrategista e não querendo que ninguém saia do plano porque isso colocaria eles em risco. O cara também prefere convencer os inimigos na base da conversa, manipulando para criar aberturas convenientes aos interesses dele. E por isso a principal característica do grupo é a assertividade. O que ele quer que seja, ele vai fazer com que seja. Ele só precisa esperar e beleza, desde que ninguém age diferente do que ele quer. O Zushi, que não parece nada disso, é mais uma vez um ótimo exemplo. De que adianta toda a explicação do Wing se ele precisou rasgar o livro e destruir o refrigerante dele? Por que é que o Gon e o Killua são tão melhores se nunca treinaram certinho e fizeram o único caminho correto para aprender o Nen? Esses são indícios claros de que, independente de qualquer razão externa, ele preferia que as coisas acontecessem exatamente como ele espera que aconteçam. E aí o Puff é o exemplo de protecionismo com alguém amado, morrendo de ódio quando o rei não faz o que ele pede, porque assim seria muito mais fácil manter ele seguro. E finalmente a categoria mais complexa, a especialização. A parte simples é que são pessoas individualistas e extremamente carismáticas. Geralmente não se abrem muito no que diz respeito à vida pessoal e não vão deixar ninguém se tornar muito próximo deles.
deles, mas ainda assim vão continuar cercados de pessoas que gostam deles. Só que o carisma deles é tido como o oposto do reforço. Você não necessariamente quer conviver com a pessoa, mas vai admirar o que ela faz de longe por ser uma parada muito legal. As habilidades podem ser literalmente qualquer coisa, porque é geralmente algo muito específico no qual essa pessoa se dedica de corpo e alma para fazer bem de verdade. A ideia de qualquer um poder se tornar um especialista ao longo da vida envolve muito o conceito de que nossa personalidade muda conforme a gente cresce. Não que ela mude tanto a ponto de jogar a gente para outra categoria, mas sim porque ela vira um misto tão complexo que já não cabe em mais nenhuma, e por isso precisa de algo especial. A proximidade com a materialização e manipulação é porque são os dois tipos mais propensos a cair para ele. Os dois são guiados por vontades tão grandes, seja emocional ou racional, que fazem a pessoa se dedicar absurdamente a alcançar um objetivo, e com isso ela acaba desenvolvendo uma habilidade muito específica e bem trabalhada para isso. Então é a fixação que torna alguém um especialista. É uma dedicação interminável em um único propósito na vida dessas pessoas. Elas vão ser as melhores em fazer previsões, em roubar coisas, em caçar e punir os inimigos dela, e disso surge a independência deles. Já que os caras são tão bons no que fazem, eles sentem que não precisam de ajuda para isso, o que acaba entrando em conflito com o carisma que atraiu pessoas que queriam ajudar eles, mas que no final das contas são dispensadas e deixam os caras sozinhos. Então é muito claro que o NEM está relacionado à personalidade do usuário. É literalmente a manifestação do que ele sente, de como ele enxerga o mundo e quer interagir com ele. E por isso as intenções são tão bem expressadas no anime. A aura realmente vai indicar a vontade de matar ou a maldade das pessoas, e que o anime consegue levar quando criaturas mágicas desenvolvem mais lados humanos delas, e a partir disso ficam com personalidades mais complexas e despertam o NEM. O Togashi ainda coloca a questão de se impor riscos e limitações para aumentar as habilidades, claramente representando as dificuldades da vida que nos forçam a melhorar ainda mais. Além daquele negócio do NEM pós-morte, que é muito a descrição japonesa de fantasma. É um ressentimento tão grande pela morte que literalmente só o que sobra da pessoa é a energia dela presa a esse mundo. Então, no final das contas, essa é a grande discussão da psicologia. Se a gente nasce sendo o que é, com algum tipo de destino já escrito, ou se a gente se torna isso graças ao nosso crescimento e experiências de vida. E esse é um dos pontos principais do arco das Formigas Quimera que as pessoas ignoram. O Gon lá, que era a criança mais good vibes do mundo, se tornou um monstro, enquanto o monstro nascido pra dominar o mundo descobre que, sei lá, ele só quer jogar o joguinho dele com a pessoa que mudou a visão de mundo que ele tinha. E isso só é aceitável porque a gente desde o início entendeu como os personagens se sentiam e o que eles esperavam do mundo. E daí eu proponho uma brincadeira. Baseado em tudo que eu falei, tenta você se autoavaliar e encontrar a sua categoria de NEM. E depois tenta descobrir qual o meu tipo. Eu quero saber o que eu aparento ser, porque pra mim é muito claro qual desses tipos eu sou.